Olá, eu sou a Carla Gouveia, especialista em saúde e gestora de contratos da Unimed Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o Vozes do RH, Diálogos com Especialistas, uma série de entrevistas da Unimed Fortaleza com grandes clientes, gestores e especialistas em gestão de pessoas, aqui diretamente do Ceará RH. Eu estou aqui com a Sheila Diniz, coordenadora de Gente da Mallory, uma indústria de eletroportáteis com mais de 50 anos de história. A Sheila é especialista em gestão de pessoas e possui mais de 15 anos de experiência nas áreas de departamento pessoal e recursos humanos. Sua trajetória é marcada pela capacidade de unir o olhar humano ao olhar estratégico, impulsionando o crescimento das pessoas e fortalecendo a cultura organizacional. Neste episódio, vamos falar sobre desenvolvimento de pessoas e os desafios do RH do futuro. Sheila, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Obrigada, Ricardo. Para mim é uma honra estar aqui com a Unimed Fortaleza, né? Falando sobre um tema que me inspira tanto, né? Que faz parte da minha trajetória no RH, faz parte do meu propósito de vida, que é desenvolvimento de pessoas. Muito obrigada. Então, Sheila, você tem mais de 15 anos de experiência em RH e me fala assim, quando você olha para essa trajetória, o que mais mudou na forma como as empresas desenvolvem as pessoas? Carla, eu comecei a trabalhar na Mallory como estagiária, né? E aí, hoje eu estou coordenadora de DP e RH. Então, assim, quando eu olho para a minha trajetória, eu me vejo muito como um exemplo de que o desenvolvimento, ele transforma, né? Eita. E transforma porque eu trabalho hoje numa empresa que acredita nas pessoas, né? Que oportuniza evolução, crescimento. Mas, assim, eu lembro, respondendo sua pergunta, eu lembro que quando a gente falava em treinamento, em desenvolvimento, era muito mais ligado a treinamentos formais, treinamentos em sala de Técnicos, aula, né? técnicos, exatamente. E hoje não, né? Hoje a gente percebe que o desenvolvimento ele acontece de uma forma muito mais ampla, né? Um contexto bem diferente, assim. A gente fala em desenvolvimento e a gente pensa em uma conversa com o colaborador, a gente pensa num feedback, a gente pensa em proporcionar experiências, vivências, ou até mesmo, como é que eu posso falar, no dia a dia, nos desafios do dia a dia daquele colaborador, né? Isso também proporciona desenvolvimento, né? Eu acho que as empresas, elas enxergaram que quando a gente desenvolve pessoas, a gente desenvolve o negócio. Porque quando o profissional cresce, o negócio cresce, né? Então, é muito bom ver esse novo olhar para o desenvolvimento das empresas. Eu acho que é muito isso, né? Um olhar que ampliou, é bem diferente, Perfeito. mudou muito. Muito bom você falar nessa parte, né, do olhar do colaborador e da empresa, de que quando o colaborador cresce, a empresa também cresce junto. Sim. Mas hoje, né, fala-se muito sobre o protagonismo do colaborador, né, em relação à própria carreira. Como o RH pode equilibrar esse protagonismo individual com a responsabilidade da empresa de oferecer oportunidades de desenvolvimento? Olha, eu acho que o desenvolvimento, ele é uma via de mão dupla. Na verdade, melhor, o desenvolvimento ele é um tripé. Porque assim, a gente tem o colaborador que ele precisa ser protagonista da sua carreira, precisa buscar a sua evolução, seu crescimento, se desafiar para poder crescer, né? De outro lado, a gente tem a empresa que precisa criar um ambiente propício para essa construção de crescimento, de desenvolvimento, né? Precisa ter um ambiente, favorecer com que esse crescimento aconteça, né? Dar oportunidade. E tem do outro lado o RH, formando esse tripé, porque o RH, ele, na minha opinião, ele vai servir muito mais como facilitador, como apoiador desse processo, né? Fazendo meio que uma conexão dessas pontas, né? E aí ele vai conectar o potencial para poder a gente atingir o resultado, né? Na Mallory a gente faz muito isso, empodera, mas acompanha para que as pessoas elas construam, se sintam protagonistas mesmo das suas carreiras. Que a gente percebe também às vezes, Sheila, eu não sei se você concorda, em que muitas pessoas elas acabam colocando a responsabilidade por esse desenvolvimento exclusivamente na empresa. Sim, E isso né, pode ser assim um fracasso, né, um tiro no próprio pé, porque de fato eu concordo 100% com você.
Mas eu acho que essa veia do desenvolvimento, ela tem que ser muito forte também, né, no colaborador, né, Sim, porque de fato nós somos protagonistas da nossa história, né, exatamente. então mas é maravilhoso de fato quando a empresa também corrobora com isso, Sim, né, e propicia, porque ela entende que para ela também vai ser um benefício ter esse colaborador ali bem exato. treinado, né, bem desenvolvido, vai poder contar com ele para que ele tenha uma trajetória aí, né, de sucesso dentro daquele ambiente, como é o seu caso, por exemplo, né. Exatamente. Isso, muito bem. Olha só, muitas empresas ainda enfrentam o desafio de transformar o discurso de desenvolvimento em prática real. É. Que caminhos você enxerga para tornar esse processo mais efetivo e conectado com o negócio? Carla, eu acho assim que tudo que se torna cultura dentro de uma empresa, ela acontece de uma forma fluida, de uma forma genuína, né, e acontece mesmo na prática, né, na realidade. Mas eu também sei que para criar uma cultura de desenvolvimento, não é do dia para a noite, né, Certeza. não é. A gente sabe que é uma construção, e é uma construção de muita resiliência, né, de muita consistência, né, e principalmente de alinhamento com as lideranças, com a alta liderança. Eu acho que tem que ser muito um desejo que vem de cima, top down, né. E quando eu falo, assim, de ter consistência, é porque também não adianta eu, enquanto líder, dizer que eu quero uma equipe que se desenvolva, que busque aprendizado, que faça treinamentos, né, que busque crescer e evoluir, se eu, enquanto liderança, não pratico. Se eu, enquanto liderança, não faço treinamento, não inspiro, né. Então, eu acho que é muito isso, se a liderança ela compra a ideia, né, e ela pratica, e ela inspira, e ela incentiva o colaborador a se desenvolver, aí tudo acontece, tudo flui, né. A história da liderança pelo exemplo, Da né? liderança pelo exemplo, eu acredito muito na liderança pelo exemplo, porque aí, deixa de ser algo que é um projeto do RH, né, é um projeto de desenvolvimento que o RH está fazendo, um projeto isolado, deixa de ser um projeto isolado e passa a fazer parte da cultura da empresa, como se fosse um valor mesmo da organização. As pessoas acompanham de forma bem genuína. Então, eu acho que é uma construção, né, e que se transformando em cultura, as coisas acontecem. E a liderança ela precisa estar muito engajada, né, Sheila, nesse Muito. processo. E sim, eu sou um entusiasta do desenvolvimento, eu não acredito em gente que não se desenvolve. Eu acho que a gente precisa ter um compromisso primeiro com o nosso desenvolvimento, né, e em seguida esse compromisso ele se expande aí para a própria empresa, mas a liderança ela pode ser esse veículo que impulsiona, né, Sim. esse desenvolvimento do time. Eu tenho vários cases, né, no nosso próprio time, né, de pessoas que se estimulam por esse perfil, né, de desenvolvimento que existe na nossa liderança. Sim. Então eu acredito demais nesse processo, mas eu acredito muito forte, né, que o líder ele tem esse papel, nesse ponto do desenvolvimento, ele tem um papel muito importante, Tem. né, porque se ele não acredita, né, dificilmente do time vai, né. Vai junto, né, se o líder soubesse o poder que ele tem, né, ele conseguiria construir muitas coisas. A gente faz lá na Mallory todo ano para as lideranças o PDL, né, o Plano de Desenvolvimento de Liderança. E aí foi muito engraçado esse ano, porque alguns analistas vieram falar comigo e disse: "Sheila, e o nosso? E quando é que você vai, né, fazer um programa assim, né, para a gente?". Então é muito bom ver que o exemplo ele realmente arrasta, Sei. né. Ver que as pessoas se inspiram e vão vendo a mudança também no comportamento, na forma de gestão, né, nas inovações, e aí eles vão realmente se incentivando e querendo também buscar esse E muito dessa geração também, né, assim, também. as pessoas estão buscando de fato mais entendimento, mais conteúdo, conteúdos mais plurais também, né, como você falou, muitas vezes aquele conteúdo aí não precisa ser engessado tecnicamente, mas ele pode abranger aí outras dimensões da nossa vida que acabam impactando também no nosso trabalho. Demais. Então essa geração ela vem com essa sede, né, de conteúdo diverso, É, e isso é muito bom, né, acaba que nós temos aí um grupo que está chegando aí no mercado é. com essa vontade de se desenvolver, não necessariamente para a liderança, como a liderança era feita antigamente, né, desse Verdade. perfil mais tradicional, né, mais workaholic, mas trazendo novas percepções, né, Sim, e novas propostas, né. é. Na minha equipe, a minha equipe é bem diversa, tem várias gerações ali dentro, né, e eu
e eu convivo muito com esse modelo de pensar, né, e aprendo muito também, né, Diferente. isso é muito importante, porque, eu acho que as coisas se tornaram mais simples, né, ao invés desse aprendizado em sala de aula, formal, técnico, não, a gente aprende aqui no dia a dia, Dia a no dia. dia a dia, Às esse vezes numa ano conversa, numa frase, você fica: "Poxa, tem um insight aqui, uma mudança de pensamento. Cara, eu não estou enxergando isso", uma pessoa vem e enxerga. gera uma reflexão, que gera um aprendizado, que você passa para outro, Se e a é gente isso. souber usar, É, né, e receber bem aquilo ali, a gente consegue evoluir, com certeza. é verdade. Agora, Sheila, para a gente finalizar, me fala aqui, o RH do futuro aí precisa ser mais estratégico, mais analítico, mais humano e talvez tudo isso junto, né? Sim. Na sua opinião, qual é o principal desafio e a principal oportunidade para quem trabalha com gente nos próximos anos? Eita, São tantos são desafios. tantos, são muitos, mas assim, a gente vive nesse mundo cada dia mais acelerado, né, cada vez mais digital, a gente usando muita IA, muita tecnologia. Então, assim, Carla, eu acho que o desafio é conseguir equilíbrio, né, equilíbrio para poder lidar com a tecnologia e a humanidade, né. É o equilíbrio para ter dados consistentes, e é importante ter, mas ter sensibilidade para analisar esses dados, né. Então isso para mim é um grande desafio, né, porque, assim, é claro que a gente precisa trabalhar com dados, com indicadores, com OKRs, mas, a gente também não pode olhar o número pelo número, né. Eu acho que é importantíssimo entender o que tem por trás desses números, né, e isso eu só vou conseguir avaliar com a sensibilidade, com a escuta, uma escuta de qualidade, né, com empatia, porque, por exemplo, se eu olho para um indicador de turnover, de absenteísmo, é claro que eu vou conseguir identificar se o que que está acontecendo, né, se o turnover está alto, está baixo, se o absenteísmo está alto, está baixo, mas para eu identificar por que que isso está acontecendo, eu preciso de sensibilidade, Tem que preciso aprofundar, ouvir, tem que exatamente. aprofundar, né, Coisa do humano, né, Sheila? precisa do humano. E, assim, lá na Mallory a gente viveu esse ano, mas para o começo do ano, alguns meses bem desafiadores com relação ao absenteísmo, eu falo, né. Muitos desafiadores, sabe, muito atestado, absenteísmo altíssimo. E aí eu disse: "Não, vamos parar para entender, vamos parar para ouvir, vamos parar para entender o que está acontecendo". E aí quando a gente fez esse trabalho de aproximação, de conexão mesmo, a gente entendeu muita coisa tão simples, que podia ser resolvida, solucionada de uma forma tão simples, né, mas que não estava sendo vista. E aí, hoje o absenteísmo está ok, né, voltou ao padrão que a gente tinha antes, mas eu percebo que é muito isso, é um desafio da gente, não olhar friamente os dados, né, olhar os dados, claro, tem que olhar, a gente não vai tomar decisão, Direcionador, né? é um direcionador, é um norte, né, a gente não vai tomar decisão baseada na intuição, né, tem que ter dado, né, fatos e dados, mas a gente também não pode olhar o dado pelo dado, né. E aí você perguntou também da oportunidade, né, qual é a grande oportunidade? Eu acho que é justamente essa integração, né, de você utilizar a tecnologia ao seu favor. Utilizar bem. Utilizar bem, exatamente, utilizar ao nosso favor, para apoiar, como você falou, né, na tomada de decisão, para otimizar processo, e aí a gente consegue ter tempo para poder ser mais estratégico. Em resumo, eu acho que o RH do futuro, mesmo no mundo digital, ele precisa ser mais humano. Fecho. Muito bem. Sheila, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada por suas contribuições. Foi maravilhoso. Eu adorei o nosso papo. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada, foi uma honra, muito bom estar aqui, muita alegria, e espero que contribua um pouquinho da minha vivência com Com vocês. certeza vai contribuir. Conte com a gente. Nós Obrigada, estamos juntos. muito obrigada. Arrasando. Certo.